Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Flávio, da Igreja do Evangelho Simples. Essa é a videoaula 11. Na aula passada, nós falamos do capítulo 6 do livro de Apocalipse, onde nós tratamos da abertura dos 6 primeiros selos. E os alunos tiveram uma dúvida a respeito do primeiro selo, que é a manifestação do anticristo, a manifestação do cavaleiro do cavalo branco, aquele que recebeu uma coroa e um arco e saiu para vencer. Bem, a dúvida que foi posta é a respeito desse período onde o anticristo vai se manifestar, esse período conhecido como a Grande Tribulação. Uma das perguntas foi: a igreja estará nesse período da Grande Tribulação? A igreja presenciará a manifestação do anticristo? E é essa a resposta que nós vamos dar na videoaula de hoje. Bem, meus irmãos, todos sabem o meu posicionamento doutrinário a respeito dos assuntos escatológicos. Eu tenho um pensamento futurista, pré-milenista, pré-tribulacionista e dispensacionalista. Então, dessa forma, eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que a igreja não vai presenciar a manifestação do anticristo, que a igreja não vai conhecer o anticristo. A igreja, conforme essa doutrina dispensacionalista, ela será arrebatada, raptada, antes do período de 7 anos da grande tribulação. Bem, mas essa é apenas a minha opinião e eu não posso dar uma aula baseado em opiniões pessoais. Eu não estou aqui para dizer o que eu acho e o que eu não acho. Eu estou aqui para apresentar para vocês os vários pensamentos, várias correntes teológicas. Claro, eu vou defender a linha dispensacionalista, mas eu pretendo mostrar as argumentações dos outros pontos de vista teológicos. Então, irmãos, a respeito dessa questão, se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação, pelo período de tribulação, se a igreja vai ou não conviver com o anticristo, isso vai depender da visão da linha teológica. Por exemplo, os irmãos, os teólogos da visão preterista e da visão idealista não creem que o anticristo é uma pessoa ou será uma pessoa. Eles creem que essa configuração, essa descrição do anticristo é uma descrição simbólica. Os preteristas creem, por exemplo, que o anticristo é a representação do que foi o Império Romano no primeiro século. Os idealistas creem que o anticristo é uma representação, uma figura do que seria o mal lutando contra o bem. Aí você pode pensar, poxa, mas são poucos que pensam assim. Muito pelo contrário, a Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja com a visão preterista. Ela crê que realmente a maioria dos eventos, os selos, as trombetas, as taças, a tribulação, enfim, todos os eventos escatológicos já aconteceram no passado, nos primeiros séculos, e que só restaria para o futuro o juízo final. Esse é o pensamento da maior igreja cristã do mundo, que é a Igreja Católica. Inclusive, eu fui no catecismo católico, essa é a posição oficial, e está escrito assim: para a Igreja Católica, o anticristo é uma impostura religiosa, ou seja, um conjunto de ideias que tem intenção de minar a fé em Jesus Cristo. Para eles, o anticristo não será uma figura histórica. Então, para qualquer católico, você pode até encontrar um católico que fala diferente, mas a posição oficial da igreja é essa. E que os eventos do livro de Apocalipse são eventos simbólicos. Tá? Eles não creem na grande tribulação, no período de 7 anos. Eles creem que no final vai haver uma última provação antes do juízo final. Tá? Então, conforme esses dois grupos, essa pergunta não tem muito sentido. Não tem anticristo e não tem grande tribulação e a igreja não vai viver nenhuma das duas situações. Bem, irmãos, há um terceiro grupo que são os historicistas. Essa foi a visão predominante na Idade Média. Um pouco antes desse tempo, Santo Agostinho, que iniciou com a visão preterista, como um bom católico, depois ele migrou e ajudou a sistematizar essa visão historicista. Depois vieram os reformadores, Lutero, Calvino, e a maioria deles criam assim:
Ou seja, eles são aliancistas, eu já falei sobre o aliancismo na aula 1, na resposta da aula 1, e eles são amilenistas. O que significa ser amilenista? Eles não creem no período de 1000 anos literais no futuro. Para eles não haverá no futuro, depois da manifestação do Senhor Jesus, da vinda de Cristo, não haverá 1000 anos literais. Para eles, o período do milênio mencionado na Bíblia é um período simbólico que compreende o período que foi da morte e ressurreição de Jesus até a manifestação de Cristo na sua segunda vinda. Os amilenistas, eles creem que o primeiro cavaleiro do Apocalipse não foi o anticristo. O primeiro cavaleiro foi Jesus. Eles fazem uma associação do cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 com o do capítulo 19. Para eles, seria Jesus. E isso já aconteceu, ou seja, esse cavaleiro já veio antes, que foi quando Jesus estabeleceu o seu reino lá atrás do primeiro século. Esses amilenistas, eles creem que a maioria dos juízos, ou seja, os selos, as trombetas, já aconteceram ou estão acontecendo, porque para eles nós estamos vivendo o milênio. Os historicistas não creem no período de 7 anos da grande tribulação. Eles creem num período, sim, de grande tribulação que se dará no final e logo em seguida a vinda de Cristo. Bem, como eu falei, essa era a visão adotada pelos reformadores e pelas igrejas que hoje se dizem igrejas reformadas, igrejas que abraçaram para si essa alcunha de igreja reformada. Cita-se igreja presbiteriana, cita-se igreja anglicana, etc. Então, muitos autores que nós conhecemos, como Augusto Nicodemos, como Hernandes Dias Lopes, tem essa visão historicista. Então você vai ver o Augusto Nicodemos falar, por exemplo, que o primeiro cavaleiro do Apocalipse, do primeiro selo, é Jesus. Ele vai dizer que nós estamos vivendo um milênio, e que para ele não crê no arrebatamento invisível, secreto e iminente da igreja. Essa é a posição, porque a igreja presbiteriana tem a confissão de Westminster e eles se alinham com aquele pensamento medieval, da Idade Média. Então, eu tenho muita dificuldade, irmãos, com essa visão. Respeito muito esses homens, são referências para mim em outros assuntos da teologia sistemática, mas em relação à escatologia, não. Eu tenho muito dificuldade de crer que nós estamos vivendo o milênio agora, por vários motivos. Primeiro, que a Bíblia relata que o milênio é depois da grande tribulação. Então, se a grande tribulação não aconteceu ainda, nós não poderíamos estar vivendo o milênio agora. Segundo, que a Bíblia deixa bem claro que antes do milênio, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, ou seja, o anticristo e o falso profeta, eles serão presos. E logo em seguida, Satanás seria preso e logo em seguida seria o milênio. Então, se nós estamos vivendo o milênio, nós teríamos que concluir que a besta, anticristo já se manifestou, o falso profeta já se manifestou e Satanás está preso. Porque senão não teria lógica nós estarmos vivendo um milênio. Aí você vai ouvir uma explicação desses homens, não tem coerência, eles não falam uma coisa que tenha coerência com a outra. A gente não consegue entender como nós estamos vivendo o milênio agora e o anticristo ainda vai se manifestar depois. Não há na Bíblia respaldo para achar que o anticristo vai se manifestar depois do milênio, que a grande tribulação será depois do milênio. Então eu tenho muita dificuldade de crer nessa visão historicista, por mais que eu respeite esses homens de Deus. A questão que eles também creem que os selos, as trombetas, os juízos já estão acontecendo, então nós já estamos em meio à tribulação. Então, conforme a visão desses historicistas, que não são poucos, outra igreja que prega isso é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles são muito fortes no ensino, tem uma TV, tem universidades, eles investem muito no ensino e essa visão deles é muito propagada na TV Novo Tempo e etc. Tem alguns irmãos que gostam de assistir, tem muita coisa bacana que os adventistas falam, mas realmente em relação aos eventos escatológicos, eles não são referências para nós, mesmo porque eles já tentaram marcar essa volta de Jesus várias vezes e erraram todas as vezes na data. Isso é um dos grandes problemas dos adventistas.
E por fim, meus irmãos, uma vez que nós falamos da visão preterista, da visão idealista e da visão historicista, nos resta a visão futurista, que é a visão, que é a linha teológica de 90% dos evangélicos no mundo inteiro. 90% dos evangélicos no mundo inteiro são futuristas, ou seja, creem que os eventos escatológicos ainda não aconteceram, que a maioria deles ainda está por vir, que o arrebatamento ainda não chegou, que a grande tribulação ainda não chegou, que o anticristo ainda não se manifestou, que os selos não foram abertos ainda, as trombetas não foram tocadas, Jesus voltará, enfim. Os futuristas creem que tudo que está relatado ali no Apocalipse ainda vai acontecer, com exceção das 7 igrejas da Ásia, que a gente já tratou, o restante é tudo para o futuro. Então, como eu falei, 90% das igrejas evangélicas pensam assim. Nós, futuristas, nós cremos no milênio físico, ou seja, no milênio literal, 1000 anos depois que Jesus vir, ele vai implantar um reino de 1000 anos. Nós cremos na grande tribulação, nós cremos no arrebatamento da igreja. Nós, futuristas, nós cremos no anticristo como uma pessoa que vai se manifestar, no falso profeta, uma pessoa, e nós cremos nos juízos de Deus, nos selos, nas trombetas e nas taças, como eu falei, que ainda vão acontecer no futuro. Mas dentro desse grupo que se chama futurista, há 3 grupos que pensam diferente em relação ao arrebatamento e ao período da grande tribulação. O primeiro grupo é chamado de pré-tribulacionista ou dispensacionalista. Esses creem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Logo, a igreja não vai presenciar, não vai passar pelos 7 anos de grande tribulação e ela não verá o anticristo. Tem um segundo grupo chamado mesotribulacionista, ou seja, aqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Alguns mesos creem nesse período de 7 anos, outros não creem que são 7 anos, mas todos eles creem que a igreja vai ser arrebatada no meio, por isso o termo meso. E tem os pós-tribulacionistas, que são aqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada junto com a volta de Jesus física, que vai ser um evento só, ou seja, eles não fazem distinção entre arrebatamento e volta física de Jesus. Então, para eles, tudo se dará depois da grande tribulação e, obviamente, a igreja vai passar e, obviamente, a igreja vai ser perseguida pelo anticristo e tudo mais. São esses 3 principais grupos. Como eu falei para vocês, os futuristas são 90% dos evangélicos no mundo inteiro. Mas dentro dos futuristas, 90% dos 90%, ou seja, a grande maioria dos futuristas, são pré-tribulacionistas dispensacionalistas. A partir de agora, eu vou defender essa posição pré-tribulacionista. Não defender na base do achômetro. Eu não vou falar para você o que eu acho, eu acho que a igreja não vai passar, porque Deus não faria isso com a igreja. Não é essa a linha, né? Nós temos que fundamentar na palavra. Eu acho que é isso que vocês esperam de mim e esperam de qualquer pessoa que defende qualquer posição. Não é de, não, Deus não faria isso, Deus faria isso. Não, isso não são bases de argumentação. Então, para eu argumentar sobre essa visão pré-tribulacionista, eu preciso fazer 2 perguntas. A primeira, eu preciso fazer e responder 2 perguntas. A primeira seria, qual o propósito de Deus para o período da grande tribulação? Qual o propósito de Deus para o período da grande tribulação? E a segunda pergunta, por que, baseado na santa palavra de Deus, nos argumentos bíblicos, por que nós defendemos que o arrebatamento será antes da grande tribulação? Por que nós argumentamos que a igreja não passará por esse período e por que nós argumentamos que a igreja não conviverá com a pessoa do anticristo e do falso profeta? Vamos começar respondendo a primeira pergunta. Qual o propósito de Deus para esse período da grande tribulação? E eu convido você a abrir o texto base que fica em Mateus, no capítulo 24, no verso 3 ao 44.
nesse texto da Bíblia, Jesus fala a respeito desse período chamado de grande tribulação. E eu queria pedir que você abrisse especificamente em Mateus, no capítulo 24, no verso 15, nós vamos ler. É o ponto de partida. Jesus está falando aí da grande tribulação. E ele fala que vai ter um evento que vai ser o start, o início da grande tribulação. É o ponto de partida. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então é para a gente entender. Então ele vai falando, se você continuar lendo o texto, ele vai falando e você vai ver no versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então aí fica claro que Jesus está falando de uma grande tribulação que nunca houve no mundo e nem haverá. Então aí, só aí no versículo 21 a gente já mata a visão preterista e a visão idealista, né? Então quer dizer que haverá coisa que nunca foi vista até hoje, né? Mas o ponto de partida é o que Jesus chama de manifestação do abominável da desolação, que também está relatado em Marcos, no capítulo 13, verso 14. Então, nós precisamos entender isso. Se Jesus está falando da grande tribulação e está falando que o ponto de partida é a manifestação do abominável da desolação, o que seria esse abominável da desolação de qual relatou Daniel? Nós temos que ir lá para o livro de Daniel. Então eu peço que você abra comigo Daniel, no capítulo 9, no verso 27. Vamos ler juntos. Está escrito assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador. Avança mais um pouquinho, vai em Daniel 11:31. Daniel 11:31 diz: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aí você avança mais um pouquinho e vai para Daniel, no capítulo 12, verso 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então, irmãos, Daniel fala 3 vezes do abominável da desolação, a profecia da abominação, desoladora. O que se refere a essa profecia de Daniel? A profecia de Daniel é sabido que ela tem uma tríplice aplicação. Primeiro, ela se concretizou no ano de 150 a.C. Havia um rei Seleucida chamado Antíoco IV Epifânio. Esse rei Seleucida conquistou Israel um pouquinho antes, no ano de 167 a.C., e ele mandou colocar um altar de Zeus no templo de Jerusalém, o templo já reconstruído. O templo tinha sido destruído, tinha sido reconstruído, e esse templo, o Antíoco Epifânio colocou uma estátua de Zeus. E ele sacrificou um porco no altar, e isso levou à conhecida revolta, a revolta dos Macabeus. Nós não temos na Bíblia evangélica o livro de Macabeus, mas os católicos têm Macabeus 1, Macabeus 2, que relata essa revolta. Judas Macabeus foi o líder dessa revolta, justamente por causa dessa profanação do templo através de Antíoco Epifânio. Isso aconteceu no ano 150 a.C. Depois, no ano 70 depois de Cristo, essa profecia de Daniel se cumpriu pela segunda vez, né? Foi o segundo cumprimento, quando o Império Romano invadiu Jerusalém, né, e destruiu o templo de Herodes. Esse mesmo templo que foi profanado por Antíoco Epifânio foi destruído pelo Império Romano no ano 70, pelo general Tito, a mando do seu pai Vespasiano, o imperador Vespasiano. Como é que nós sabemos que essa profecia de Daniel ela se cumpriu também no ano 70? Porque Lucas,
né? O evangelista Lucas relata, Lucas capítulo 21, verso 20 a 24, ele fala da mesma passagem que Jesus estava falando da grande tribulação, falando do anticristo, falando do abominável da desolação. Essa mesma passagem, Lucas relata, explicando com mais detalhes que ela também se referia, que esse anticristo também seria o general Tito e o imperador Vespasiano destruindo o templo de Jerusalém. Então fica claro ali que Lucas faz um paralelo. Se você for ler, você vai ver que ele fala claramente da destruição de Jerusalém, dos exércitos que pisaram em Jerusalém, isso já aconteceu. Agora, há um tríplice cumprimento que é o surgimento do anticristo no seu império mundial, ou seja, que seria a abertura do primeiro selo. Aí chega no ponto que nós estamos estudando. O primeiro selo libera o anticristo, o primeiro selo libera a manifestação do anticristo, e isso aí nós podemos acompanhar na Bíblia, Apocalipse 6:2, Apocalipse 13:1, né? Que esse também é o abominável da desolação. Nós vamos saber que o anticristo que ainda virá, uma pessoa, vai repetir a mesma coisa que foi feita por Antíoco Epifânio no ano 150 a.C., vai repetir a mesma coisa que foi feita pelo general Tito e o imperador Vespasiano no ano 70 depois de Cristo. O anticristo que ainda virá também profanará o templo, também ele vai, num primeiro momento, fazer uma aliança com a nação de Israel, depois ele vai se manifestar e ele também vai sacrificar. É isso que Jesus chama no capítulo 24 de abominável da desolação. Obviamente, você vai perguntar, para o anticristo fazer isso precisa ter templo, mas cadê o templo? O templo está destruído, né? Então, para isso acontecer, para o anticristo se manifestar, precisa haver primeiro a reconstrução do templo para que ele venha fazer isso que está relatado por Jesus no capítulo 24. Tá? A questão toda, você deve estar perguntando assim, mas para que o pastor está falando tudo isso? Né? O que isso tem a ver com a pergunta? Agora nós vamos lá. Eu estou defendendo a tese que a igreja não vai passar por esse período de grande tribulação, que nós não vamos ver o anticristo. Então, para eu defender essa tese, nós precisamos voltar no livro de Daniel, né? Justamente Daniel que nós lemos essa passagem do abominável da desolação, e lá em Daniel, no capítulo 9, no verso 24, tem a chave do nosso entendimento. Capítulo 9, verso 24. Vai falar assim: 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para fazer cessar transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Então, irmãos, aqui fica claro que todas as três citações de Daniel, Daniel 9, 27, Daniel 11, 31, Daniel 12, 11, que fala do abominável da desolação, e isso foi repetido por Jesus em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21, tudo isso diz respeito a uma profecia das 70 semanas de Daniel, que diz respeito a quem? Ao povo, né? São determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. O teu povo e a tua cidade era o povo de Daniel e a cidade de Daniel. Quem era o povo de Daniel? Era o povo de Israel. E quem era a cidade de Daniel? Cidade de Jerusalém. Então isso é uma profecia do Antigo Testamento destinada a esse povo. Tanto é que se cumpriu 150 a.C. com Antíoco Epifânio, para o povo de Israel, na cidade de Jerusalém. Se repetiu no ano 70 para o povo de Israel, para a cidade de Jerusalém. E acontecerá na grande tribulação. E para quem é a grande tribulação? Qual é o propósito desse período de grande tribulação? A tratativa de Deus é com quem? Novamente com o povo de Israel, novamente com a cidade de Jerusalém. Isso não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a nossa igreja, não tem nada a ver com a igreja dos gentios. Né? Por quê? Porque o tempo dos gentios, a plenitude dos gentios já vai ter sido completada e a igreja já vai ter sido arrebatada. Por isso não tem sentido nós, igreja, participarmos de um período de grande tribulação, um período que não foi feito para a gente. A profecia não tem como alvo a igreja dos gentios.
a igreja que foi alcançada pela graça de Deus. Não tem o mínimo sentido nós, como igreja, participarmos da grande tribulação, porque ela não foi feita para nós. Ela foi feita para tratar justamente aquela profecia das 70 semanas. E nas próximas aulas eu vou dar uma aula exclusiva explicando as 70 semanas de Daniel, passo a passo. Eu vou ter que fazer isso numa aula à parte, não dá para fazer aqui. Depois eu vou explicar sobre isso. Mas é importante que você saiba, por hora, que essa profecia foi destinada ao povo. Aí você fala, pastor, mas ainda não me convenceu. Então, se eu não te convenci, abra comigo em Romanos, no capítulo 11, no verso 25 a 26. Em Romanos 11, 25 a 26, Paulo volta a confirmar esse entendimento. O próprio apóstolo Paulo confirma isso. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, irmãos, aqui em Romanos, no capítulo 11, verso 25 e 26, fica claro, claríssimo, que houve um endurecimento da nação de Israel, ou seja, eles não aceitaram Jesus como Messias, aí Deus interrompeu a tratativa com eles e começou a tratar com os gentios, conosco, com a igreja, com o corpo de Cristo. E a igreja vem vivendo todos esses anos e esse tempo vai acabar. Esse tempo, aqui o verso 25 fala que é a plenitude dos gentios, ou seja, esse tempo que Deus está tratando com o corpo de Cristo, com a igreja de gentios, com a gente, é chamado de dispensação da graça, na visão dispensacionalista. E essa dispensação na graça vai terminar num tempo chamado plenitude dos gentios, ou seja, fechou a janela, a nossa janela, a janela da igreja, a janela dos gentios, a dispensação da graça, acabou. A igreja já pode ser arrebatada, nós não temos mais o que fazer na grande tribulação, por isso não tem sentido passar, porque a grande tribulação foi destinada ao povo de Israel, aos judeus, e não a nós, igreja. O nosso papel no mundo vai terminar quando, como está escrito em Romanos 11, 25, terminar o tempo da plenitude dos gentios, ou seja, quando terminar a dispensação da graça. Agora, meus irmãos, com esse entendimento que a profecia das 70 semanas de Daniel diz respeito ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém, e com o entendimento de Romanos 11, 25 e 26, que Paulo fala da plenitude dos gentios, do tempo da graça, né? Com esse entendimento, a gente pode voltar no capítulo 24, vamos voltar lá para Mateus 24, e agora nós vamos ler alguns versículos que os pós-tribulacionistas usam para justificar que a igreja vai passar pela tribulação, tá? Então, nós vamos ler, por exemplo, o capítulo 24, verso 22. Está escrito assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aí, os pós-tribulacionistas, aqueles que creem que a igreja vai passar, está falando aqui, tá vendo? Versículo 22 diz que os escolhidos vão estar passando nesse tempo. Só que agora que a gente já aprendeu que a profecia diz respeito ao povo de Israel, né? E que a igreja já vai estar fora daqui depois da plenitude dos gentios, fica fácil você entender que o versículo 22 não fala da igreja dos gentios, da nossa igreja, do corpo de Cristo atual, da igreja invisível. Esses escolhidos mencionados no versículo 22 são os judeus, são aqueles escolhidos, aqueles que foram endurecidos, conforme Paulo, aqueles que não aceitaram o Messias, a nação de Israel. Aí você vai para o verso 24, Jesus continua falando, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aí os pós-tribulacionistas dizem, olha aqui, os eleitos, somos nós. Não, não somos nós, irmão. São os judeus. A tratativa de Deus da grande tribulação é para os judeus, para o povo de Israel, para a cidade de Jerusalém. E aí você vai ler o versículo 31, do capítulo 24 de Mateus, e está escrito, e ele enviará seus anjos
com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Isso é um relato da vinda de Jesus, né? Aqui o versículo 31 está falando que quando Jesus vier, né, a manifestação da sua segunda vinda, ele vai reunir esses escolhidos. Aí eles dizem, os pós-tribulacionistas, que creem que a igreja vai passar, que Deus vai reunir a todos nós aqui, né? Vai tocar a trombeta e ele vai reunir os seus escolhidos dos 4 ventos das extremidades do céu. Mais uma vez, não somos nós, a igreja já vai estar fora há muito tempo. A igreja já vai ter sido arrebatada quando terminar a plenitude dos gentios que Paulo falou ali, quando terminar o tempo da graça. Isso aqui tem a ver com o povo de Israel. Tá bom? Então, os pós-tribulacionistas também usam outros textos equivocadamente. Eles usam o Apocalipse 6:9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Então, eles adoram dizer, olha aqui, isso aqui é a igreja, somos nós que vamos estar sendo mártires, etc. Não, irmãos, como eu falei na aula, isso aqui tem a ver com os judeus, com o povo de Israel e com aqueles remanescentes. A gente ainda vai falar disso. Aqueles que se converterem durante o período da tribulação. Só que vai ser uma conversão diferente. Não vai ser que nem hoje, que você chega lá, vai para a igreja, aceita Jesus, começa um processo de conversão diária, né? Você sai do mundo, mas o mundo não sai de você. Não, nada disso. Lá é assim, creu em Cristo, morreu, né? A conversão se dará em outras bases. Tá? Quem crê em Jesus será contra o anticristo, logo será morto. Então a conversão vai ser bem diferente. Tá? Então eles falam desse versículo. Também falam de Apocalipse 7:7, que os 144 mil seria um número simbólico, que representa a igreja de todos os tempos. Não, irmãos. Aqui está claro, versículo Apocalipse 7:7, fala que são 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Está falando de Israel, claramente. Eles também usam o Apocalipse 7:9, que fala dessa grande multidão que não podia se enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ah, tá bom, então Apocalipse 7:9, como não está falando mais de Israel, não, está falando dos que se converterem durante a tribulação, são outras pessoas, né, que não faz parte da igreja de hoje, né, da igreja arrebatada, são os remanescentes que se converterem depois. Eles usam também Apocalipse 7, 13, 14, né, que vai falar disso, né? Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E aí João respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então ele lhe disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E esses que vão estar vivendo a grande tribulação são os remanescentes que não forem arrebatados, aqueles que vão se dar conta da realidade, do erro que cometeram e não creem em Cristo. E o preço da salvação deles vai ser a vida. Ali em Apocalipse 13, 7, 8, aí já está falando da besta, né, do anticristo. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, deu-lhes autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Né? Então, eles falam aqui, está vendo, o anticristo vai pelejar contra os santos de todas as línguas, povos e nações. Mais uma vez, não diz respeito à nossa igreja da atualidade, porque a nossa igreja está vivendo um tempo chamado tempo dos gentios. Nós estamos caminhando para um tempo que vai se chamar plenitude dos gentios. Quando terminar esse tempo, quando fechar essa janela, a igreja vai ser raptada, vai ser arrebatada. Então não tem sentido nós passarmos pela tribulação, porque a tribulação não tem o propósito de atingir a igreja dos gentios, e sim o povo judeu, né? o povo de Israel e a cidade de Jerusalém. Tá? Outra coisa, os pós-tribulacionistas e alguns mesotribulacionistas, eles não creem no período de 7 anos da grande tribulação. Ou seja, para eles, aquela 70 semanas de Daniel, aquela explicação toda que 69 semanas já se cumpriram e uma semana ainda vai se cumprir no futuro, essa uma semana de anos, que são 7 anos, para eles não são 7 anos literais. Então, isso mostra como muita gente é incoerente. Tem muita gente que crê nos 7 anos da grande tribulação e diz que é pós-tribulacionista. Não tem como, irmãos.
Senão você está inventando uma outra teologia, porque todos os pós-tribulacionistas não creem no período de 7 anos. Eles creem que vai haver uma tribulação que não se sabe quanto tempo. Por quê? Porque eles não relacionam as 70 semanas de Daniel com esse período. Para eles, aquela última semana das 70 não tem a ver com a grande tribulação no final. Agora, meus irmãos, a parte mais importante do pensamento dispensacionalista. Eu vou responder por que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Então acompanhe comigo. Nós dispensacionalistas, nós pré-tribulacionistas, nós cremos que a volta de Jesus se dará em 2 fases. Não são 2 voltas, são 2 fases. A primeira fase é a fase chamada arrebatamento, do grego harpazo e do latim raptus. Isso significa captura, rapto, sequestro, arrebatamento. E nós cremos numa segunda fase da volta de Jesus, chamado em grego parousia. O que significa parousia? Presença, vinda, visita, chegada, advento. Então, para nós, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, nós cremos que são 2 coisas distintas. Para nós, harpazo é uma coisa, parousia é outra. Harpazo tem a ver com o rapto da igreja, com o arrebatamento. E a parousia tem a ver com a manifestação física de Jesus. Tá? Então, para nós distinguimos 2 eventos diferentes que acontecerão em tempos diferentes. O primeiro acontecimento, ou seja, o harpazo, o rapto, o sequestro, se dará, essa captura se dará antes do período de 7 anos, né, chamado de tribulação, de grande tribulação, e a parousia, a volta de Jesus, se dará depois desse período de 7 anos e antes do período do milênio, de 1000 anos. Nós cremos assim. Então, para nós, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, o arrebatamento, o harpazo, será um evento invisível, secreto e iminente. Grave essas 3 palavras, que isso é uma chave do entendimento. Vai ser invisível, vai ser secreto e vai ser iminente. E a volta física de Jesus vai ser diferente. Não vai ser invisível, vai ser visível, né? Vai ser perceptível, não vai ser secreto e não vai ser iminente. A qualquer hora, a qualquer momento pode acontecer. Vai ser previsível. Eu vou fundamentar esses três pontos de vista, esses 3 conceitos. Eu vou falar agora do outro grupo, dos mesos tribulacionistas. Os mesos tribulacionistas, aqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada no meio, eles creem sim que o harpazo, arrebatamento, e a parousia, a volta, se dão em 2 eventos diferentes, que acontecerão em tempos diferentes. A única coisa que eles discordam é que esse harpazo não vai dar antes do período da tribulação, se dará no meio. Tá? Eles não creem também que o arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer hora. Eles creem sim que é uma coisa previsível, porque eles vão conseguir identificar justamente o meio desse período chamado de tribulação. Tá? Para os pós-tribulacionistas, né? Então, ou você é uma coisa ou é outra, não adianta você inventar uma coisa diferente. Para os pós-tribulacionistas, para aqueles que creem que a igreja vai passar pelo período da tribulação, da grande tribulação, eles creem que harpazo e parousia se darão no mesmo momento, não serão 2 momentos distintos. Para os pós-tribulacionistas, para aqueles que creem que a igreja vai passar, esses 2 eventos, o arrebatamento e a harpazo e a parousia, a volta de Cristo, vai se dar no mesmo momento. E não será de forma invisível, não será de forma secreta e não será de forma iminente. Esse é o ponto-chave. Tá? Se eu conseguir provar para você que o arrebatamento vai ser invisível, secreto e iminente, eu vou destruir a tese daqueles que pensam que a igreja vai passar, porque aqueles que pensam que a igreja vai passar dizem que isso vai acontecer de forma diferente no final. Tá? Então vamos lá. O arrebatamento será invisível. Qual é a base disso? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Abra comigo ali. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. No momento, num abrir e fechar de olhos,
ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa transformação que nós vamos ganhar um corpo glorioso vai ser no tempo de um abrir e fechar de olhos. Vamos lá, né? Isso é visível? O abrir e fechar de olhos é visível? Você nem percebeu. É perceptível? Não. Então, essa transformação, né, que os crentes vão receber um corpo glorioso, vão ressuscitar, os mortos vão ressuscitar incorruptíveis e seremos transformados, isso tem a ver com arrebatamento. E isso se dará num abrir e fechar de olhos. Isso vai ser uma coisa invisível. Agora vamos ver a parousia, a volta de Jesus. Apocalipse 1:7. Você já conhece bem o texto de Apocalipse 1:7. Fala que todo olho verá. Vamos lá na Bíblia? Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, irmãos, aí está a primeira incoerência dos pós-tribulacionistas. Como é que pode as duas coisas acontecerem no mesmo tempo se uma vai ser invisível e a outra vai ser visível? Explica isso para mim. Né? Aqueles que defendem que a igreja vai passar, defendem que o arrebatamento e a volta de Jesus vai acontecer na mesma hora, no mesmo momento. Só que a Bíblia diz que o arrebatamento, o harpazo, vai ser invisível. E a Bíblia diz que a volta de Jesus vai ser visível, todo olho verá. Então, como é que é isso? Como é que, ao mesmo tempo, os crentes vão ser transformados, vão sumir e Jesus está voltando? Né? A coisa não bate, os relatos bíblicos não batem. Então, isso aqui já mostra que a Bíblia está falando de duas coisas diferentes. Outra questão é a questão do arrebatamento ser secreto. Vai comigo lá em Mateus, no capítulo 24, versos 40 a 41. Mateus 24, 40 a 41. Está escrito assim: então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho e uma será tomada e deixada a outra. Então aqui é uma referência ao arrebatamento. Jesus está falando sobre os sinais do que vai acontecer antes do período da tribulação. Então um vai ser deixado no campo e o outro vai ser tomado. O que é isso, meus irmãos? Não é arrebatamento? Isso é um arrebatamento secreto. Agora, como é que vai ser a parousia, a vinda de Cristo? Vai comigo. Atos 1:11. Em Atos 1:11... já fala de outra coisa. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Então, irmãos, são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é Jesus vindo do céu de uma forma retumbante, de uma forma poderosa, com os seus exércitos. E a outra coisa é um some no campo, o outro some ali, não abrir e fechar de olhos, a turma sumiu, aonde está, para onde foi. Então, não tem nada a ver. Uma coisa é um acontecimento secreto, outra coisa é um acontecimento perceptível. E, por último, o que é mais importante, para nós, dispensacionalistas, o arrebatamento vai ser um evento iminente. Ou seja, o que é um evento iminente? Pode acontecer a qualquer minuto, pode acontecer amanhã. Nós não precisamos, não falta nada para acontecer o arrebatamento. Né? Pode acontecer, eu posso terminar essa aula e posso ser arrebatado. É isso que nós cremos. Por quê? Porque no Mateus, no capítulo 24, de novo, 42, 44, diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, irmãos, o arrebatamento, a vinda de Cristo, o harpazo, será iminente, a qualquer minuto. Nós cremos nisso, a qualquer minuto. Só que a parousia, a vinda de Cristo, vai ser diferente. Deixa eu dar um outro argumento aqui para você para a vinda iminente. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, 2, 3. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como que, irmãos? Ladrão na noite. Quando andarem dizendo paz e segurança,
eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Olha só, repentina. Repentina é uma coisa iminente. Ninguém está esperando. Pum, aconteceu. Como vêm as dores de parto ao que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Isso aqui está falando, obviamente, no contexto do arrebatamento. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que Paulo está falando do arrebatamento da igreja. Então isso vai ser iminente. Agora, a parousia, a volta de Cristo, não vai ser iminente, ela vai ser previsível. Vai comigo em Mateus, no capítulo 24, verso 29 a 31. Vamos ler. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com um grande cangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, irmãos, é totalmente previsível. Como é que isso vai acontecer, né? Como um ladrão na noite, se o sol vai escurecer, a lua não vai dar claridade, as estrelas vão cair do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Irmãos, como é que isso tudo pode acontecer e ninguém perceber que Jesus está voltando? São coisas diferentes. O arrebatamento, sim. O harpazo será como um ladrão na noite. Pode acontecer a qualquer momento. Não depende, para acontecer o arrebatamento, não depende do sol escurecer, não depende da lua apagar, não depende das estrelas caírem, não depende. O arrebatamento pode acontecer amanhã. Não depende da reconstrução do templo, não depende da manifestação do anticristo. Por quê? Porque é como um ladrão da noite, pode acontecer a qualquer momento. Agora, a vinda de Cristo, essa sim, não vai acontecer amanhã. O templo não foi reconstruído, não caiu sol nenhum, não escureceu sol nenhum, a lua não apagou. Então, irmãos, são coisas distintas. Aí, aqueles que defendem o pós-tribulacionismo, ou seja, que a igreja vai passar, defende que as coisas vão acontecer no mesmo momento. Como? Eu digo para você como. Como é que vai ser como um ladrão na noite se vai acontecer junto? Não tem coerência isso, né? Não tem sentido isso. Agora, tem muita gente que fala besteira, que não conhece, fala, eu acho que a igreja vai passar. Aí tu pergunta, por que acho? Eu acho porque acho. Não, achar porque acha, não. Né? Ou você se alinha com o pensamento pré-tribulacionista ou você é pós-tribulacionista. Se você é pós, você tem que seguir a linha de raciocínio deles, porque eles têm uma linha de raciocínio. Eles não tiraram a coisa do nada. Não adianta você crer no arrebatamento invisível, secreto e iminente e dizer que acha que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque são coisas incompatíveis. Né? É melhor que você não creia no arrebatamento invisível, secreto e iminente, e que você creia no arrebatamento visível, perceptível e previsível, como creem os pós-tribulacionistas, que aí você vai ter muito mais coerência naquilo que você está falando. Outra questão, outro argumento, nós pré-tribulacionistas dispensacionalistas, nós cremos que o harpazo, ou seja, o arrebatamento, a igreja vai até as nuvens ao encontro de Jesus. Já a parousia, né, a vinda física de Jesus, não é a igreja que vai, é Jesus que vem. Né? Jesus vem das nuvens para guerrear na batalha do Armagedon. Aí eu pergunto, como é que a igreja vai e Jesus vem? Né? Aí você vai dizer, não, pastor, a igreja vai, Jesus vem e vão se encontrar e vão ficar lá. Não, mas os relatos bíblicos não falam isso. Né? O relato bíblico fala que o arrebatamento, a igreja vai se encontrar com Jesus e ela vai seguir gloriosa, vai ser glorificada. Já na parousia, na volta de Jesus, Jesus vem e não para nas nuvens. Jesus vem, desce para guerrear como general na batalha do Armagedon e para vencer o anticristo, o falso profeta e Satanás. Então, como é que as duas coisas vão acontecer no mesmo momento? Né? Por que a igreja estaria no período da tribulação para ser arrebatada depois, se a vinda física de Jesus tem um propósito bélico, um propósito de fazer justiça física, de se declarar como Messias, aquele Messias conquistador que o povo de Israel rejeitou?
Obviamente, a parousia não é para a igreja. A segunda volta de Jesus física é para o povo de Israel, como nós já estudamos. O arrebatamento, sim, é para a igreja. Tá? Então, nós dispensacionalistas, nós cremos no texto de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Vamos lá. O verso 13 diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Aí continua o verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Ele vai descer dos céus para quê? Aí continua. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Tá bom, aí nós vamos encontrar com ele. Para quê? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, no arrebatamento, a igreja vai subir, vai se encontrar com Jesus nos ares com um objetivo, ficar ali na glória, participar do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro e reinar com Cristo para sempre. Agora, já na parousia, na volta de Jesus, tem uma outra dinâmica. Né? Na volta de Jesus, aí você vai lá comigo em Apocalipse, no capítulo 19, no verso 11 a 16. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro que se chama Fiel e Verdadeiro. Aí não é o anticristo, aí é Jesus. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, a sua cabeça há muitos diademas. Aí continua, no verso 14 diz: E seguiram-no os exércitos que há no céu, montados de cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E aí você continua o texto e você vê que depois desse acontecimento vai se dar a batalha do Armagedon, né? Vai ter uma grande matança de ímpios, a besta vai ser aprisionada, o falso profeta, vão ser lançados no lago de fogo de enxofre. Se a igreja estiver aqui e o arrebatamento for depois, é uma coisa totalmente incoerente. Aí eu vi um famoso pós-tribulacionista explicar isso, né? Fizeram essa pergunta para ele, eu não vou falar o nome não, ele é famoso. Aí perguntaram para ele, mas como é que pode o arrebatamento e a vinda de Cristo, o harpazo e a parousia ser no mesmo tempo? Para que a igreja vai subir? Aí ele teve, né, a coragem de dizer, não, a igreja vai subir, não abrir e fechar de olho, quando encontrar com Jesus, Jesus já vai pegar e já vai voltar com ela para guerrear. Gente, é uma coisa totalmente sem sentido. Então nós vamos ser arrebatados e no espaço de um abrir e fechar de olho a gente sobe e desce, é isso? Sobe, desce e batalha, e reina, né? As coisas não têm sentido na visão dos pós-tribulacionistas. Por isso que eu não sou pós-tribulacionista, embora respeite muita gente. Agora, irmãos, vai comigo em 1 Tessalonicenses 5:2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Então, é o que eu falei, o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Que dia do Senhor é esse? Ele está falando de quê? Se você olhar o contexto, ele está falando do arrebatamento. E isso é inesperado, isso é iminente, pode acontecer a qualquer minuto, né? Agora, os mesos tribulacionistas concordam que esse dia do Senhor tem a ver com arrebatamento, mas os pós-tribulacionistas não creem nisso, eles não concordam. Eles acham que esse dia do Senhor, o dia do Senhor diz respeito à parousia, à volta física. Eles interpretam esse dia do Senhor de outra forma. Então, é complicado sustentar isso, né? Como é que o dia do Senhor vem como ladrão na noite e, ao mesmo tempo, a Bíblia relata que o sol vai escurecer, a lua vai apagar? Eu já falei isso, não tem como não perceber. O cenário da vinda de Jesus, física da parousia, vai ser bem claro. O povo de Israel vai ter sendo acuado, o anticristo vai estar lá, em cima de Jerusalém, profanando o templo, como um abominável da desolação que Daniel falou. Todo mundo vai perceber, todo mundo vai conseguir compreender, né? Até um descrente vai compreender que isso está relacionado na Bíblia. Não vai ser como um ladrão na noite, vai ser completamente previsível dentro do cenário da grande tribulação. Agora, outra questão, nós pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, nós cremos que esse período de paz e segurança relatado em 1 Tessalonicenses 5:3, aproveita que você está aberto logo na continuidade,
Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Para nós, essa paz e segurança é um tempo de preparação antes do período da grande tribulação, dos 7 anos, antes do arrebatamento. Isso não tem nada a ver com a grande tribulação para nós. Isso aí, obviamente, como a vinda do Messias, de Jesus, foi preparada por Deus, né? Jesus chegou, tinha todo um cenário socioeconômico, político, né, econômico para preparar a vinda de Jesus. A vinda do anticristo também vai ser preparada, né? O anticristo vai se manifestar quando o mundo estiver num ambiente de percepção de paz e segurança. Obviamente, uma falsa paz e uma falsa segurança. Antes dele se manifestar, obviamente, ele já vai ter atuado nesse sentido de unificação econômica, política e social. Tá? Então, isso não diz respeito a um período. Então, selo, trombeta e taça é para depois. É para a grande tribulação, para os 7 anos. Tá? Agora, os mesos tribulacionistas não concordam com isso. Eles acham que esse período de paz e segurança mencionado aqui são os 3 anos e meio iniciais. Agora, tem meso que não crê nos 7 anos, que também acha que é um tempo que vai configurar a metade. E os pós-tribulacionistas se complicam com as duas formas, né? O pós-tribulacionista que acha que a igreja vai passar, ele não tem resposta para isso. Como é que é paz e segurança e vem o dia do Senhor logo em seguida? Ele fica enrolado para responder isso. Quem acha que a igreja vai passar. Porque como é que vai ter todos aqueles juízos, né, relatado nos selos, nas trombetas, tudo aquilo acontecendo, uma batalha, o anticristo assolando, marcando todo mundo, a marca da besta, uma confusão na terra. É só a gente ler ali, depois a gente vai saber dos juízos de Deus. E aí, paz e segurança, vem o dia do Senhor? Obviamente não. Quando Jesus se manifestar na parousia, não vai ser depois de um período de paz e segurança. Pelo contrário, o mundo vai estar de cabeça para baixo. Outro ponto mencionado por nós, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, a questão da última trombeta. A última trombeta mencionada em 1 Coríntios 15, 51 e 52, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, é diferente da 7ª trombeta do Apocalipse, de Apocalipse 11, 15 e 19, a 7ª trombeta. São coisas diferentes. E aí é o ponto de divergência principal. Os mesos tribulacionistas acham que é uma coisa só. Né? Que essas trombetas que são tocadas lá em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4 diz respeito à 7ª trombeta de juízo de Deus. E não tem nada a ver, né? Porque na Bíblia Deus sempre usou trombetas para convocar o seu povo. Então, não teve só essa 7ª trombeta. Sempre que Deus convoca o povo, ele toca a trombeta. Então, no arrebatamento, ele vai tocar a trombeta. Isso tem um sentido simbólico. Agora eu quero falar da diferença principal entre os pré e os meso, né? Porque pode ser que agora tenha gente, então eu acho que a igreja não vai passar tudo, vai passar até a metade. Então vamos refutar essa parte. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12, começa dizendo no versículo 1, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então aqui está falando, claro, da nossa reunião com Ele, da vinda do Senhor. Aí o verso 3 diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Está falando do anticristo. Tá? Pronto. Então, aqui os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas fazem a festa. Está vendo como é que a igreja vai ser arrebatada? Que está dizendo que o nosso encontro não se dará antes de. Né? Nós temos que entender esse antes de aí, né? Porque senão fica difícil. Né? Por quê? Porque o mesotribulacionista usa esse verso 3 para dizer que não, vai ter um primeiro período de paz, o anticristo já vai ter se manifestado e depois vem o arrebatamento no meio. Então vamos entender bem isso. A associação da manifestação do anticristo, ela está ligada também à presença do Espírito Santo atuando juntamente com a igreja. Veja o verso 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém,
então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Então vamos entender bem isso. Existe uma associação do Espírito Santo e a igreja, nos versos 6 e 8, detendo o anticristo. Ele só pode se manifestar quando a igreja sair e quando o Espírito Santo sair. Tá? Aí, se você não crê da igreja sair, vamos falar do Espírito Santo. Então, quer dizer que a igreja ficaria na terra 3 anos e meio sem o Espírito Santo, é isso? Conforme a visão dos mesotribulacionistas, sim. Né? Se o anticristo só vai se manifestar quando o Espírito Santo sair, então o Espírito Santo sai, o anticristo se manifesta durante 3 anos e meio e depois tem o arrebatamento. Aí vai ficar um tempo aí de 3 anos e meio de igreja sem o Espírito Santo. Não tem coerência. E pior ainda, em relação à visão pós-tribulacionista. Se para o anticristo se manifestar, eu preciso que o Espírito Santo saia, então quer dizer que o Espírito Santo vai sair e a igreja vai ficar. Né? Porque, segundo os pós, a igreja vai passar pela tribulação. Então, o Espírito Santo sai, o anticristo se manifesta e a igreja fica. Durante 7 anos ou qualquer outro tempo, a igreja fica sem o Espírito Santo. Então, nem a visão meso, nem a visão pós tem muita coerência, porque para o anticristo se manifestar, o Espírito Santo precisa sair. Está claro aqui nos versos 6 e verso 8. E a igreja não pode ficar sem o Espírito Santo. Logo, só tem sentido o Espírito Santo sair junto com a igreja, que seria o harpazo, que seria o arrebatamento. Aí sim a igreja sai com o Espírito Santo e o anticristo se manifesta na tribulação. É isso que o texto está dizendo. Só que o que confunde é o verso 3, quando diz assim, não acontecerá sem que primeiro venha. Sem que primeiro venha o quê, irmãos? Continua lendo. Sem que primeiro venha a apostasia, o esfriamento da igreja. Essa é a condição para a igreja sair com o Espírito Santo e para o anticristo se manifestar. A apostasia. É claro que a consequência da apostasia, aí sim, não uma consequência imediata, não é uma sequência imediata, mas logo em seguida da apostasia, logo em seguida da retirada da igreja com o Espírito Santo, aí sim o anticristo vai se manifestar. Agora, se você lê literalmente o verso 3, parece que é o seguinte, precisa que o anticristo se manifeste para a igreja sair depois. Não é isso. Precisa que a apostasia se manifeste. A igreja sai e, na sequência, o anticristo se manifesta. É diferente. Outra coisa, irmãos, importante, nós, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, nós cremos no tribunal de Cristo. Né? Romanos, capítulo 14, verso 10, 1 Coríntios 3, 12, 15, 2 Coríntios 5, 10, tribunal de Cristo vai ser um tribunal não de julgamento para salvação, todos serão salvos, vai ser um tribunal para distribuição de galardões, nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois, distribuição de galardões. E nós cremos também nas bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 7, Apocalipse 19, 9, Lucas 22, 29, que é uma grande ceia onde a igreja, a noiva, vai se encontrar com o noivo. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, como é que o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, em que lugar esses dois eventos terão na visão pós-tribulacionista, na visão que crê que a igreja vai passar? Porque, segundo eles, o arrebatamento e a vinda de Cristo se dará no mesmo momento. Então fica uma coisa incoerente. A igreja vai ser arrebatada para participar do tribunal de Cristo e da boda do Cordeiro e Jesus vem com os exércitos para guerrear no Armagedon. Então como é que é? Aí vai ter a boda do Cordeiro sem a presença de Jesus? A igreja subiu para estar lá nas bodas, no tribunal, e Jesus está aqui na terra guerreando no Armagedon? Irmão, não tem o menor sentido esses dois eventos acontecerem juntos no final, né? Aí você vai falar assim, não, o arrebatamento vai ser um pouquinho antes, 2 meses antes. Aí você está inventando uma outra teologia, né? Aí você está viajando na maionese. Não é isso que os pós-tribulacionistas falam. O que eles falam é que a coisa vai se dar no mesmo momento, mas não tem sentido. O sentido tem o quê? A igreja ser arrebatada antes da tribulação, participa do tribunal de Cristo e depois das bodas do Cordeiro no céu, e a tribulação está acontecendo aqui na terra, direcionada para o povo de Israel,
o povo judeu e para os remanescentes que ficarem e se converterem depois. E no final o Armagedon e o triunfo final. Tá? Então a sequência cronológica dos fatos, ela se dá de forma correta do capítulo 19 ao 22 de Apocalipse. A gente ainda vai falar, estou dando spoiler. Do 19, 1 ao 10, a igreja é glorificada no céu, tribunal e bodas. A igreja já está no céu. Você pode ler lá no capítulo 19, do 1 ao 10, a igreja já estará no céu. Por quê? Porque ela foi arrebatada antes, não participou da grande tribulação. Apocalipse 19, do 11 ao 16, a manifestação de Cristo em poder e grande glória. Aí sim, a parousia. Apocalipse 19, 17 e 19, o Armagedon. Apocalipse 19, 20 a 21, a vitória de Cristo sobre o império anticristão. Apocalipse 20, de 1 a 3, a prisão de Satanás. Apocalipse 20, de 4 a 5, a ressurreição dos mártires da grande tribulação. Apocalipse 20, de 4 a 6, a relato do milênio. Apocalipse 20, de 7 a 10, a liberação de Satanás após o milênio e a sua condenação. Apocalipse 20, de 11 a 15, aí sim, o juízo final. E Apocalipse 21 e 22, novos céus e nova terra. Tá bom, irmãos? Então, essa é a sequência lógica aqui. Não tem como você encaixar um arrebatamento no meio disso, depois ou junto com a manifestação da parousia. Isso aí é um pouco inviável, tá? E por fim, eu tenho que falar um argumento que muitos pré-tribulacionistas dispensacionalistas usam, mas que eu acho um argumento fraco. Né? Por isso eu deixei por último, né? Os dispensacionalistas como eu usam esse argumento, mas de todos eu acho o mais fraco. Mas eu vou falar. Apocalipse 3,10, que diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, né? Para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, muitos dispensacionalistas que creem que a igreja não vai passar, que a igreja vai ser arrebatada antes, só conhecem esse versículo. Aí usa esse versículo e aí a turma cai em cima, né? Porque só esse versículo é muito frágil para sustentar uma ideia. Agora, meus irmãos, em relação à dúvida da conversão dos remanescentes no período da grande tribulação. Muita gente, baseado no texto de 2 Tessalonicenses, fala, olha, se o Espírito Santo vai sair com a igreja, e é o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo, então como é que alguém pode se converter no período da tribulação? Irmãos, para início de conversa, o Espírito Santo é Deus, né? E Deus é onipotente, onipresente e onisciente, tá? Não dá para conceber você tirar Deus da terra, né? Deus é onipresente. O Espírito Santo sempre esteve presente desde a fundação do mundo e sempre estará. Obviamente, quando o 2 Tessalonicenses fala que vai ser retirado aquilo que o detém, no 2 Tessalonicenses 2, nos versos 6 e 8, está falando que o Espírito Santo Consolador, né, atuando como ajudador, auxiliador da igreja, ele vai deixar de exercer esse papel. Ele vai deixar de exercer o papel de ajudador, de consolador, de auxiliador da igreja, daquele motor que move a igreja de hoje, né? Ou seja, hoje a pessoa se converte, ela sai do mundo, mas o mundo não sai dela, aí tem um processo de conversão, e aí ela volta para a igreja na semana seguinte, e ela peca, pede perdão a Deus, e busca e o Espírito Santo ajuda, não entende nada da Bíblia, o Espírito Santo vai, ajuda, e a pessoa vai, e alguns amadurecem mais rápido, outros demoram mais a amadurecer, outros nunca amadurecem, mas o Espírito Santo está lá, ele mora, né, dentro daquele que é convertido. Nós somos casa, tabernáculo de Deus, nós somos morada do Espírito Santo. É nesse sentido que o Espírito Santo ajuda no processo de santificação, de conversão, né? Agora, nada disso vai acontecer na grande tribulação. Não vai ter tempo da pessoa se santificar, não vai ter essa conversão, como na maioria dos casos acontece hoje, é uma conversão gradativa. O sujeito vai se convertendo, como diz a Bíblia, vai desenvolvendo a sua salvação. Obviamente, a gente precisa do Espírito Santo hoje para desenvolver a nossa salvação, como diz o apóstolo Paulo. Ele nos convence inicialmente e a gente precisa do Espírito Santo
lado a lado com a igreja para nos conduzir. Na época da grande tribulação, não tem essa questão, não. Na época da tribulação, o Espírito Santo, que continuará presente, porque ele é onipresente, ele vai atuar como ele atuou antes da ressurreição de Jesus. Né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo atuava individualmente nas pessoas. Né? Foi até citado o exemplo que dos discípulos de Jesus, os 12, não tinha ainda o derramamento do Espírito Santo de Pentecostes, e eles eram convertidos. Né? Tem gente aí que fala que não era. Como não era? Né? Pedro, Tiago, João, os apóstolos, eles deixaram as suas casas, largaram tudo, seguiram a Jesus. Né? Pedro, Tiago e João foram no Monte Tabor, veio a transfiguração. Eles eram enviados por Jesus. Né? O Jesus enviou 70 discípulos para pregar, para expulsar demônio. Como é que Jesus vai enviar quem não é convertido? Né? Como é que Jesus vai enviar? Jesus usava eles, né, para também realizar milagres. Eles estavam ali ouvindo Jesus. Quando Jesus perguntou a Pedro quem eu sou, Pedro disse: Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Como é que uma pessoa não convertida declara uma coisa? Como é que eu posso dizer que Pedro não era convertido e o ladrão na cruz se converteu naquela hora? Porque eu acho que o que os discípulos fizeram e agiram e falaram em relação a Jesus foi muito mais forte e contundente do que o ladrão na cruz. E o ladrão na cruz foi salvo. Dizer que os discípulos não eram convertidos é um engano, é um erro brutal, é um erro grosseiro. O fato de Pedro ter negado Jesus 3 vezes não quer dizer que ele não era convertido. Né? E se ele nega, como nós negamos também, como nós erramos, foi um acidente de percurso, um pecado, mas eles eram convertidos sim. Né? Se ficaram amedrontados, eram convertidos. E o Espírito Santo não tinha sido derramado, mas eles eram convertidos. Então, a atuação do Espírito Santo na igreja é uma coisa, né? E a presença do Espírito Santo na terra, essa daí nunca vai deixar de existir. Então, irmãos, espero ter ajudado. Essa explicação foi longa, me perdoe, mas eu não tenho como explicar isso sem ser de forma detalhada. O que eu fico um pouquinho decepcionado com os pós-tribulacionistas, eu digo os teólogos, né? Os pós-tribulacionistas, os meso, porque eles debocham muito da visão dispensacionalista e pré-tribulacionista, que é a visão predominante no mundo inteiro da atualidade. Mas os que creem que a igreja vai passar, debocham muito e desprezam. Por que eles debocham? Porque a doutrina dispensacionalista tem aí 200 anos. Surgiu em 1830 com John Derby, depois veio o Scofield, aí depois veio J.D. White Pentecoste com o Manual de Escatologia, John F. Walvoord, importante, é uma pessoa importante nessa área, um estudioso. Alguns pastores e teólogos conhecidos, como Leonard Ravenhill, é dispensacionalista. David Wilkerson, uma figura já falecida, uma figura importante. Billy Graham, uma figura importante. E eu descobri recentemente que o comentarista da Bíblia que eu uso, o MacArthur, é dispensacionalista também. Né? Embora ele tenha pensamentos diferentes em outros pontos da teologia, ele é dispensacionalista e foi muito criticado por isso. Né? Por quê? Porque é um pensamento que foi sistematizado há 200 anos. E a turma que se diz reformada, não, porque esse pensamento não tem ortodoxia, porque na Idade Média os reformadores não pensavam assim. Irmão, se a gente for pensar assim, nem a reforma protestante tem ortodoxia, porque os católicos vão falar a mesma coisa. Até 1517 ninguém falava nada sobre a soteriologia da graça, da fé, e aí veio Lutero, entendeu? Então nós temos que entender que tudo que nós falamos está baseado na palavra. Só que ao longo do tempo, alguns pensadores foram mais a fundo em alguns temas. Então, assim como Tertuliano, logo no início da igreja, sistematizou a doutrina do Espírito Santo, depois, um tempo depois, Santo Agostinho sistematizou a questão da depravação total, do pecado original. Depois, Lutero sistematizou a questão da soteriologia com Calvino, né? No que diz respeito à fé, à graça, etc. Calvino foi mais além, tratando o assunto de predestinação. Um tempo depois, John Derby, 1830, tratou de um assunto que tinha sido desprezado por séculos e séculos pela igreja. Ninguém tratou esse assunto a fundo, com
tanto cuidado, né, como os dispensacionalistas. Né? Então, chove de argumento. Agora, a turma que vamos dizer assim, fundamentalista, a turma que é tradicional, quer olhar para a Idade Média e quer desqualificar só porque só tem 200 anos. Não tem como desqualificar. Né? Tanto é que hoje é a predominância da igreja, é o pensamento dispensacionalista e nós nos aliamos com ele. Tá bom, irmãos? Espero ter ajudado. Né? Curta esse vídeo, compartilhe essa aula, inscreva-se no nosso canal, ative um sininho. Deus abençoe a sua vida.